Vamos colocar nossa entrada triunfal aqui. Muito bem, agora sim, estamos ao vivo. Muito boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos, muito bem-vindos aqui a mais um encontro posturológico. Lembrando que esse mês todo de maio, né, Ítalo, a gente vai falar pequenos takes, pequenos encontros sobre posturologia, sobre o que abrange a posturologia, né? Então, poxa, ser um posturólogo, eu vou tratar somente de uma postura, de um ombro caído, de uma cifose, de uma escoliose, né? O que contempla um estudo, né, posturológico? Então, a gente vai vir falando agora, nesse mês de maio, nos nossos encontros, né, um pouco mais da visão posturológica sobre o tratamento do nosso paciente. Então, como é que a gente enxerga esse paciente quando ele nos procura e quais são o que a gente pode tratar nesse paciente, né? Quais são as patologias tratáveis pela posturologia? Então, a gente vem falando muito nesses nossos encontros, né? Que o que abrange a posturologia, o que é possível tratar com posturologia, o quanto ela pode potencializar o tratamento, como ela pode potencializar, às vezes você está tratando uma patologia de uma forma muito específica, né, uma disfunção musculoesquelética, enfim, e às vezes nem ali, não é ali que parte, né, aquela cadeia lesional. Então, esse vai ser um exemplo quando a gente fala de cicatrizes e postura, né? Será que realmente a cicatriz pode gerar alguma alteração postural no paciente da gente? E, principalmente, não é a alteração postural que nos preocupa, e sim a mudança da função, né? E a dor que esse paciente pode sentir ou já está sentindo quando nos procura, e às vezes a gente está procurando muito longe daquele trilho, daquele caminho que é a verdadeira cadeia lesional que esse paciente veio, então, nos buscar em consultório. Então, Ítalo, quer falar alguma coisa aí antes de a gente iniciar nossos slides, nosso conteúdo? Acho que você já falou tudo, Christopher. Só acrescentaria ali que é exatamente essa a missão nossa, né? Trazer pedacinhos aí desse quebra-cabeça da posturologia para vocês entenderem, né? Qual é a nossa visão de posturólogo, como posturólogo, entender como que esse sistema que organiza a postura e o equilíbrio do nosso corpo ali é gerenciado, como ele funciona, como que essa postura que a gente enxerga é o resultado final de uma série de complexos acontecimentos ali. Então, isso é muito legal a gente entender e compreender. E eu fiquei tão feliz porque essa semana um paciente me falou que está assistindo e acompanhando as nossas lives, e ele se surpreendeu porque ele pensou que a postura, na verdade, era o resultado das posições que a gente ficava no dia a dia, no computador, ou a forma que a gente colocava o travesseiro, ou a forma que a gente andava, né? Ele falava, poxa, toda vez eu falava com a minha filha, arruma esses ombros, coloca a cabeça para trás, como se fosse culpa dela. Ele falou, agora eu entendi que como ela usa óculos, de repente pode ser até uma disfunção visual que está levando, como vocês falaram, a cabeça dela para frente, o ombro mais baixo. Falei, isso. Então eu me senti, assim, muito confortado e muito feliz, porque a nossa missão é exatamente essa, levar informações não só para os fisioterapeutas, posturólogos, outros colegas da área da saúde, mas também para pacientes e colegas aí que podem usufruir desse conhecimento de várias formas. Maravilha, maravilha. Então, eu vou compartilhar uma tela aqui, né, com todos. Vou reforçar aqui o convite, né, que quem está aqui no Instagram agora da Posturologia Integrada é muito bem-vindo
né, no nosso YouTube da Posturologia Integrada. Aqui a gente vai compartilhar melhor, então, os slides, você vai ter um áudio melhor, um vídeo melhor, né, sendo projetado na sua tela. Então, entra no YouTube da Posturologia, dá um like lá, segue o canal, vai ficar sempre a par dos nossos conteúdos, tudo que a gente vem postando e vai postar agora nessa maratona de conhecimento aí no mês de maio. Maravilha, vamos compartilhar aqui, janela, deixa eu iniciar aqui. Bom, agora sim, para quem está me acompanhando no Instagram, vai ficar um pouquinho diferente, vamos dizer assim, do que o pessoal está recebendo no YouTube. Então, eu gosto muito de falar. Ítalo, me dá só um ok se tá recebendo bem aí o conteúdo. Eu estou vendo os slides com a lateralzinha ali dos slides menorzinho. Agora voltou você. Vamos lá de novo aqui, deixa eu ver se eu consigo melhorar ainda. Aqui, eu acho que aqui fica bacana. Dessa maneira a gente consegue trabalhar. Acho que agora vai aparecer. Maravilha, legal. Como é que tá aí? Tá legal. Maravilha. Bom, então, eu inicio oficialmente aí nossa aulinha de hoje, nosso conteúdo de hoje, perguntando, né? Será que realmente uma cicatriz pode alterar a postura, né? E como ela altera a postura? Eu acho que eis a questão, a dúvida principal, né? Como ela pode gerar, né, uma alteração postural? Quais são os mecanismos, né? Será que é só um mecanismo? Será que existe mais de um mecanismo, mais vias que podem alterar, podem causar essa alteração aí postural por uma cicatriz? Então, a gente precisa falar um pouquinho sobre a pele. O que é a pele, né? A pele eu falo que é uma grande capa que reveste aí todo o nosso sistema músculo-esquelético, a nossa capa externa que nos conecta, né, com o ambiente que nós vivemos ao nosso corpo. Então, é um manto sagrado aí a nossa pele, na verdade, né? A gente tem que cuidar muito bem dela. Então, é um órgão sensorial, hoje já se considera a pele como um grande órgão sensorial, né? E ela tem aproximadamente aí 1,8 metros quadrados, né? E ela se origina, né, de alguns de folhetos embrionários, né, praticamente derivado de 2 dos 3 folhetos embrionários, que é o ectoderma e o mesoderma, né, que acaba originando a formação da pele, da epiderme e da própria derme. Então, a epiderme, ela acaba se originando do folheto embrionário, né, que é o ectoderma, e a derme do mesoderma. Aqui, depois, se o pessoal ficar mais interessado, eu posso passar esse slidezinho com muito gosto, né? Contata nós, chama no Instagram, eu posso mandar por e-mail para vocês, com muito, muito prazer. O objetivo aqui, a gente não é dar uma aula, né, sobre esta parte, mas é para a gente embasar um pouquinho, para a gente criar um raciocínio e ter um bom entendimento como uma cicatriz pode alterar, então, a postura ou até mesmo uma função. Então, nós temos aqui, na formação dessa capa, como eu citei para vocês, nós temos a epiderme, que é a nossa camada mais superior, a que está em contato realmente com o nosso meio externo. Já abaixo dela, nós temos a derme, né, que tanto a epiderme e a derme, elas são nutridas por vasos sanguíneos, que a gente consegue ver. Deixa eu habilitar meu mouse aqui. Muito bem, agora sim. Por vasos sanguíneos que acabam, né, nutrindo essa derme e epiderme. Bom, a pele, então, ela possui diversos sensores, né, receptores, na verdade, que nos fazem entender mais ou nos fazem aí ter uma melhor ambientalização com o meio externo,
tá? São capazes de interpretar informações de forma precisa e nos conectam, então, o meio externo com o nosso sistema nervoso central, né? Nos possibilitando, então, nos prepararmos, nos adaptarmos e também a gente interagir com o meio qual a gente vive. Então, alguns, né, ou todos os receptores, na verdade, aqui eu coloquei uma tabelinha, né, que a gente tem receptores de Meissner, tem folículos pilosos, tem terminações de Ruffini, corpúsculo de Krause, corpúsculo de Pacini ou Patini, terminações nervosas livres e corpúsculo de Merkel. Cada receptor desses tem uma finalidade, uma função diferente de interpretar, de perceber e discriminar isso e fazer, então, a sua mecanotransdução gerando um sinal elétrico que vai chegar até o cérebro. Aqui a gente fala, às vezes, Ítalo, só para o pessoal ficar a par, a gente fala de uma maneira não tanto em termos técnicos, porque a gente quer também, dentro dessas lives, gerar interesse aos nossos pacientes, né, e ao público geral, para entender mais como uma cicatriz, enfim, pode gerar uma alteração postural. Então, essa mecanotransdução vai ser gerada convertido no estímulo elétrico, vai ser a sinapse e vai ser entregue ao sistema nervoso central. Então, a pele, nós temos que pensar que é um órgão que fica constantemente, né, em processo de regeneração, ou seja, ela está sempre num processo de homeostase constante. Então, quando a gente vai falar de cicatrizes, a gente não pode pensar somente, né, na pele como sendo vamos dizer assim, a principal atingida quando o paciente ou o indivíduo sofre uma cicatriz, né, sofre um corte, um trauma, enfim. Nós temos também, abaixo ainda que nós falamos da epiderme, da derme, nós temos as camadas faciais, temos a face. Um pouco mais abaixo ainda a gente tem a fáscia superficial, e aí também temos mais profundamente a fáscia profunda, que normalmente fica já em contato com o músculo. Além disso, a gente já sabe hoje, de uma forma muito mais clara, que a fascia também conecta estruturas, né? E ela não fica só na camada entre pele, né, e músculo. Hoje ela é como se fosse um grande envelope que conecta estruturas, conecta vísceras, conecta tendões, né? Ela realmente reveste grande parte aí do corpo humano, tanto na camada externa quanto interna, tá? Através, então, a face, através ela também tem a sua maneira de se comunicar, ela também tem elementos sensoriais, e esses elementos sensoriais também trabalham aí de forma, permitindo que a face faça também contrações, né, e também conduções para entendimento de outras partes do corpo que pode estar sendo afetada. Então, a fáscia tem exercido realmente um papel importante para a transmissão de informação entre o sistema nervoso central e o posicionamento de todo o corpo, né? Tanto de estruturas estáticas, né, quanto estruturas dinâmicas. Então, a gente pode pensar na fáscia atuando tanto numa região mais muscular, quanto aí no envelopamento, como eu falei, na parte de um órgão visceral, né? Então, ela consegue identificar também de uma forma ainda mais rápida, né, que a própria sinapse neuronal, de uma velocidade de uma
de informação ainda mais rápido que a própria condução neuronal que é feita pela sinapse. Então, se eu não me engano, a face se comunica a 750 milissegundos, né, enquanto que a sinapse nervosa é 150 milissegundos. Eu posso confirmar para vocês, mas eu acho que as informações são essas, né? Então, a partir desse conjunto de informação, tanto informação por sinapse nervosa ou facial, a gente consegue entender o posicionamento de todo o corpo, né, e de partes que estão muito longe de onde eu possa ter uma aderência facial ou até uma cicatriz ou um trauma. Então, sempre que um paciente, um indivíduo sofre uma cicatriz, o pessoal está falando que conseguiram entrar agora aqui no nosso YouTube. Beleza, gente. Seja bem-vindo. Sempre que um paciente sofre, né, ou um indivíduo, enfim, sofre um trauma, um corte, uma cicatriz, ele passa por 4 processos aí da fase de cicatrização. Que a primeira fase é a própria hemostasia, né, o processo de coagulação. Depois vem todo aquele processo de inflamação, de rubor, enfim. E aí a gente tem a proliferação, né, e a remodelação daquele tecido, daquele tipo de colágeno que está ali na fase final aí da cicatriz. Então, sempre quando esse paciente tiver algum trauma, ele vai ter cortes, né, como a gente pode ver aqui, que vão atravessar desde a derme, a epiderme, até a fáscia. Aqui provavelmente foi a fáscia superficial, né? Quando esse paciente tem essa lesão, isso pode ser por uma cirurgia, né? Pode ser por um trauma, realmente, onde ele sofreu um acidente de carro, uma queda, um corte, né? O processo de cicatrização e remodelamento é o mesmo quando esse paciente vai a um cirurgião plástico, por exemplo, e faz uma abdominoplastia, ou a mulher coloca uma prótese de mama, enfim, as fases de regeneração são as mesmas, né? Então, muitas vezes em consultório, Ítalo, quando a gente pergunta para o paciente, tem alguma cicatriz? E isso acontece, né, normalmente com as mulheres, né, prevalência das mulheres, elas dizem, não. Aí fez alguma cirurgia plástica, né? Ah, fiz, né? Ah, eu fiz a prótese, eu fiz uma lipo, fiz uma abdominoplastia, né? E elas não se dão por conta que realmente houve um corte, houve uma agressão, e esses tecidos também sofreram, né, um trauma, e isso pode estar gerando alguns dos sintomas que elas vieram nos procurar no consultório. Outra cicatriz também que muitas vezes passa despercebido, quando a gente pergunta, tem alguma cicatriz? Não. Tem certeza? Já tem filhos? Tenho. E foi parto normal ou foi cesárea? Né? E ela, foi cesárea. Bom, então existe uma cicatriz, né, pós-parto cesariano. Então, essas cicatrizes também precisam ser investigadas. Então, tanto quanto na pele quanto a fáscia são afetadas por cicatrizes. E elas podem gerar algumas características, como a diminuição da função, a redução da mobilidade por aderências, a perda da sensibilidade, tanto interna ou externa, ou seja, a propriocepção, quanto a exterocepção, né? A perda sensorial por alteração desses receptores, podem ter a redução desses receptores, eles terem menos sensibilidade. E aí a gente já começa a mudar toda uma percepção
do meio interno quanto do meio externo. Eu estou escutando, o áudio tá bom aí ou tem algum chiado? Para mim tá ok aqui. Deixa eu Como ver é com o que pessoal lá. o pessoal que está no YouTube ali tá recebendo um áudio limpo, tá tudo bem aí? Só para a gente, eu estava escutando um eco aqui. Beleza. Deu tempo Christopher, para. a Daniela colocou ali, abdominoplastia é um horror. Eu tenho, se sobrar um tempo, eu conto uma história rápida depois para vocês de uma paciente que teve fratura, né, de metatarso por uma série de cirurgias e coisas que a gente foi vendo que levou, né, a esse desfecho. Mas vamos dar sequência aqui que tem um pouquinho de conteúdo a mais. O Christopher, o pessoal tava ouvindo um grilo, um grilinho. Pois é, foi o que eu escutei aqui também, mas eu achei que fosse um eco, mas enfim. Maravilha, gente. O Grilo participou da nossa live aí. Então, toda cicatriz, ela pode ser classificada em quatro características, né? Quatro tipos, melhor falando assim. Pode ser uma normotrófica, onde é aquela cicatriz que a gente praticamente não percebe que ela existe, ela está a nível da pele, ela está na mesma cor da pele, ela não tem aderência, ela não tem um aspecto grosseiro. Ela pode ser uma cicatriz atrófica, que é aquela cicatriz que fica negativa, né? Fica em relação ao nível da pele. A hipertrófica já é aquela cicatriz mais grosseira, ou então o queloide, que é bastante comum das pessoas saberem, é aquela cicatriz que realmente faz volumosa, que ela passa dos bordos, do limite do corte ali. Então, aqui eu vou falando rapidamente, mas hoje na internet vocês tem bastante literatura falando, inclusive, desses quatro tipos de cicatrizes. Então, todo ato de corte vai gerar um desses quatro tipos de cicatrizes. Tá? E o interessante é que essas cicatrizes, na verdade, quando entendidos que elas são patológicas ou são cicatrizes tóxicas, elas podem enviar, né, um sinal, né, para o seu nível metamérico, para o seu nível da metâmera medular. Então, ali começa a ter uma confusão. O que seria uma confusão? Eu tenho uma cicatriz ela manda um sinal errôneo, um sinal dizendo que, bom, essa região onde houve corte ainda está ativa, ainda eu mando uma aferência, mando um sinal para o meu sistema nervoso central e para chegar lá eu passo pelo meu nível determinado metamérico por exemplo, determinada altura do corte vai pegar um nível metamérico e esse nível metamérico ele é inervado parte do meu corpo, da minha zona de pele. Então, eu começo a fazer um arco reflexo de informação. E, normalmente, aquela zona começa a ter ainda mais um espasmo, uma área de contratividade. Como eu descubro se aqui eu vou dar de mão de beijada, Ítalo, nem era para a gente falar isso aí, porque a gente vai ter um momento específico que a gente vai falar isso sobre de uma forma mais densa, mais completa ainda, que vai ser na nossa jornada da posturologia agora no próximo mês. Então, se você está gostando, acha relevante o conteúdo que vai poder te aportar, a gente vai ter uma jornada mês que vem, uma jornada gratuita, onde a gente vai trazer um denso conteúdo que vai poder te ajudar em clínica, em consultório. Mas eu vou falar, tá? Eu tenho essa missão, eu preciso contar como a gente descobre de uma maneira fácil
se essa cicatriz ela é aferente ou se ela é patológica ou é tóxica, como se fala agora nas últimas literaturas modernas. Existiu um francês que chamou Paul Noguer, auriculoterapeuta, acupunturista, que fez um estudo onde ele usou o próprio pulso do paciente, o pulso que nós aferimos na auriculoterapia. Ele usou a técnica da medição do pulso para ver se aquela cicatriz, quando eu tenho, quando ela fere, ou ela é tóxica, ou ela é ativa, irritativa também pode ser chamada assim, se ela pode estar alterando, né, a minha pulsação. Então, a gente tem técnicas que a gente vai percorrer a cicatriz, ver se ela está ativa e se ela está gerando alguma aferência negativa. E feito isso, a gente tem técnicas também que a gente consegue desaferenciar e melhorar, né, a integração dessa cicatriz, a homeostase dela com o resto de toda a pele, como a gente falou, todo o órgão sensorial que é a pele hoje. Então, também uma dica se você entender a zona metamérica que esse paciente tem, o corte, vamos exemplificar que foi, por exemplo, a nível abdominal, eu posso palpar a musculatura para a vertebral do meu paciente e verificar se não tem zonas de maior espasmo, maior contratividade, né, zonas que vão estar mais rígidas por esse looping aí que vai gerar quando nós temos aí um arco reflexo nessa cicatriz que é patológica, tóxica ou ativa. Então, ela começa a causar uma série de disfunções, tanto disfunções a nível facial, né, que são as restrições que ela começa a gerar, para se manter organizado a tensegridade, ou seja, todo o equilíbrio postural desse paciente, ou melhor, funcional desse paciente, né? E também ele pode ter zonas aí de maior tensão a nível da musculatura paravertebral. Eu trouxe aqui, Ítalo, um caso clínico de uma paciente que a gente já vai ver já aqui como altera uma cicatriz patológica, como ela altera uma estabilometria, por exemplo. Eu fiz um comparativo antes e depois de uma estabilometria com uma cicatriz ativa e depois desaferenciando ela, vendo já em seguida, em questão de 20 minutos, a mudança, né, de todo o equilíbrio desse paciente em relação a antes e depois. Então, muito cuidado também, isso é interessante, quando as cicatrizes elas estão sobre um trilho anatômico. Então, é muito comum que as cicatrizes, principalmente de vesícula, ou até mesmo as próprias cesáreas, a abdominoplastia, cicatrizes de prótese de mama, por mais bonita que fique a cicatriz, é uma cicatriz, ela pode estar gerando um fechamento, então, de uma cadeia, uma limitação, né, da amplitude dessa cadeia, e aí eu começo a mudar um padrão aí de postura e de movimento através dessa limitação dessas cadeias que estão sobre um trilho, né, um trilho que foi seccionado, enfim, ou sofreu um corte, uma cicatriz. Então, toda cicatriz acaba gerando uma informação, dizendo, olha, eu aqui não estou legal, tem alguma coisa que ainda não está bem, eu acho que eu não fiquei bem cicatrizado, ou gera uma informação de nocicepção, então uma informação de dor.
essa informação de dor pode gerar uma restrição, né, de mobilidade, e aí me leva uma restrição mecânica, acabo por sua vez, a alterar um padrão, porque quando eu tenho dor, dificilmente eu consigo fazer um movimento de forma livre ou numa amplitude de movimento total, que eu deveria, e é a partir daí que eu gero uma adaptação postural. Então, eu posso ter uma mudança de padrão, uma adaptação postural a partir de uma cicatriz que ainda ela é ativa, ela é aferente e gera, então, todo um desequilíbrio na homeostase do meu organismo e um desequilíbrio na biotensegridade. Aqui, eu não sei se vocês conseguem perceber, o paciente tem uma cicatriz, aqui é toda uma abdominoplastia, uma zona ainda ativa, tá? E eu fiz uma termografia para a gente perceber, para a gente ver se tinha alguma alteração, tá? E eu verifiquei que, mesmo se passado mais de 8 anos com essa paciente que fez a abdominoplastia, ainda existia zonas que estão hiperativas aí, ou seja, zonas que estão com hiperfuncionamento, né, ou hiperfunção, por estarem restritas. Então, essa paciente tem uma zona ativa que é justamente onde a termografia marcou para mim, tá? Então, só para vocês também acompanharem um pouco melhor o raciocínio, a escala termográfica, quanto mais baixa a temperatura, ela fica da cor preta, e quanto maior a temperatura, né, mais calor tiver, ela vai do vermelho até a escala final, que é o branco. Então, aqui onde eu tenho esse marcador é o meu pico de maior calor, né, atingindo 34,3 graus. E eu tenho também zonas que estão com hiperfunção, que também acabam gerando aumento aí de calor, né, conforme um aumento de calor pela a hiperfunção que elas têm, né, pela restrição que eu tenho nessa abdominoplastia. A mesma paciente, em estabilometria, a gente pensando agora não somente de forma local, como nós vimos aqui, mas sim de forma global, que a estabilometria me mede isso, né? Como esse corpo se equilibra, como ele balança, como ele tem as suas oscilações lateral, antero-posterior, dos 3 centros de gravidade, o pé esquerdo, o corpo e o pé direito. E aqui, olha a mudança, essa mesma paciente, eu quero que vocês percebam a mudança que houve quando eu liberei essa cicatriz, eu desaferenciei essa cicatriz, em questão de 20 minutos de consulta, tá? Então, essa paciente, só para a gente entender um pouquinho melhor, no centro gravitacional do corpo, ela oscilava, ou seja, ela balançava uma área de 101,11 milímetros quadrados, tá? Então, ela tinha um balanço praticamente 12 vezes maior do que o fisiológico. O fisiológico é 8 milímetros quadrados, tá? Já quando tratada essa paciente, ela já começou a se equilibrar melhor, começou a balançar menos para manter o seu equilíbrio postural. Então, a gente pode fazer diversas correlações, né, imagina a hiperatividade tônica que essa paciente não tem enquanto que ela precisa fazer contrações, né, diversas contrações por muito tempo, né, o dia inteiro na sua função, na sua atividade, ou quando está de pé, enfim, para se manter organizada posturalmente.
quando eu consigo trazer, né, menos oscilação para essa paciente, ela vai ter menor gasto energético, uma menor fadiga, ela vai estar mais disposta ao fim do dia. Então, a gente consegue fazer várias correlações também através da baropodometria, para entender melhor como esse paciente funciona. Isso também se repetiu no centro de gravidade do lado esquerdo e do lado direito do paciente também, em relação à redução, né, do quanto de oscilação que ele vinha tendo antes e pós a técnica de reequilíbrio de uma cicatriz. Então, aqui, na verdade, outro dado importante, para não deixar passar batido, a gente percebe também que houve uma melhora do centro de gravidade dele, que estava mais deslocado para a sua esquerda, né? A gente vê o centro de gravidade, e já vindo mais realmente para o seu lugar fisiológico aqui. Então, a gente muitas vezes não dá bola, Ítalo, para uma cicatriz que o paciente chega e diz, vou ver depois, vou passar batido isso aqui, agora eu vou focar na queixa principal dele, e não entende se essa cicatriz realmente tem alguma relação aí com a queixa que ele chega em consultório. Então, eu quero passar esse videozinho aqui para vocês, que eu acho fantástico. At his right hip. Good. Now, first of all, can you see how Cody has started to kind of develop some interesting posture? Good. Cody, try to lift your arms for me, please. See where the restriction is? It's even more so. Então, aqui é um vídeo para a gente ter ideia de quanto uma cicatriz ou uma face alterada pode, né, causar uma bela bagunça aí no nosso paciente e obviamente, não só postural, mas e sim uma queixa de dor que ele chega em consultório para nós, né? Então, eu acho que cada vez mais esse olhar posturológico, ele é importantíssimo para a gente conseguir ter mais resultados com o nosso paciente. Porque a posturologia, ela justamente é isso, né, Ítalo? É a gente procurar todos os possíveis parafusos que estão soltos no nosso paciente e apertar todos eles, né? Eu gosto muito de falar porque, assim, você não iria num mecânico onde ele só faz... você troca o pneu do carro, mas ele não faz a geometria e balanceamento, ou não calibra o pneu do carro, ou não troca o óleo, ele não faz um serviço completo, né? Então, a gente tem que ter esse mesmo olhar quando a gente procura um profissional da saúde. A gente tem que entender se esse profissional vai nos olhar como um todo, né? E essa é a maneira que a gente vai se sentir mais seguro, né, e melhor amparado quando a gente cai na mão de um profissional assim. Então, eu espero que tenham gostado aí da nosso momento posturológico da noite, tenha sido bom. A gente vem trazendo conteúdos assim que a gente entende que é de bastante relevância, inclusive acho que vocês podem nos ajudar a criar e trazer conteúdos, né, Ítalo? Sim, então, é legal, muito bom isso. Bem-vindo mesmo, né? Tudo que vocês acharem que seja interessante e pertinente, a posturologia, a postura, a sistema musculoesquelético, o controle postural, a gente está disposto a trazer aqui e esclarecer qualquer dúvida aí que vocês tenham. Show de bola. Christopher, belíssima explicação, muito, muito proveitosa, legal mesmo. E é bacana perceber isso, como a gente mostrou nos desenhos ali das primeiras lives, o pessoal que acompanhou, né? Todos os receptores ali, a pele também participando, influenciando o nosso sistema tônico postural, né? De uma forma ali mais neuromuscular, de uma forma mais neurofisiológica, e também a própria restrição física, né? Como você mostrou ali, da pele, da face sobre as outras estruturas,
estruturas, né? E lembrando que tem os órgãos por baixo ainda de tudo isso que pode também estar restrito, né, junto ali àquela face, aquele peritônio, a todas essas estruturas que foram seccionadas. Então é muito bacana porque na nossa cabeça já começa a passar várias inter-relações, né, várias conexões ali que podem estar sendo afetadas. Igual aquele vídeo que você mostrou, achei incrível essa comunicação facial, né, ela demonstrando ali uma tensão ali embaixo que poderia, por exemplo, ser uma cicatriz de uma apendicectomia, por exemplo, uma cicatriz patológica naquela região, né? Então isso poderia influenciar sobre o quadril, sobre até uma mobilidade, sobre até um movimento do ombro, como ela mostrou ali. Então imagina aquelas estruturas daquele ombro, né, de uma pessoa com uma tensão naquele exemplo, sendo um professor, por exemplo, escrevendo no quadro durante 10, 20, 30 anos. Será que essa pessoa não pode ter uma bursite repetitiva, uma tendinite repetitiva, ou ter até um desgaste, um desgarçamento daquele tendão por um excesso de sobrecarga ou por um movimento que não é fisiológico para aquelas estruturas? Então isso é muito legal, porque muitas vezes alguns profissionais olham ali o ombro e a posturologia eu acho brilhante, porque essa visão se amplia e a gente começa a entender o ser como uma unidade única e indivisível. E a gente consegue, inclusive, saber se realmente aquele ombro, a gente pegar e exemplificar o ombro aqui, né, Ítalo? Se aquela limitação do ombro realmente é facial, se realmente é de uma cicatriz, ou se é de uma perna curta, ou se é articular, né? Então, isso é o lindo da posturologia, que a gente consegue trabalhar sobre as camadas do paciente e chegar realmente no foco aí da disfunção. Show Só de para não bola. deixar a Dani aqui curiosa. Isso, eu ia fazer isso. Perguntou aqui, ó. Qual técnica você utilizou para desaferenciar a cicatriz? Bom, as técnicas de desaferenciamento são super simples, tá? Aqui eu usei o Ciriax, tá? A técnica de Ciriax. Existe N técnicas que você pode usar para desaferenciar, que eu usei apenas uma. Cada paciente, a gente pode usar uma técnica diferente, dependendo da percepção ou do grau da cicatriz, se é uma cicatriz recente, se é uma cicatriz mais antiga, se essa paciente tem uma boa tolerância à dor, né? Porque, e também entender se não existe relações emocionais com aquela cicatriz, porque muitas vezes você toca aquela cicatriz e você dispara, né, um gatilho emocional, aquela paciente ou aquele paciente começa a chorar ou ter más recordações sobre aquele trauma. Então, é algo muito simples, mas você tem que ter um bom feeling, um bom leque para usar a técnica certa naquele momento, né? Então, mas vale a pena com certeza colocar a mão na cicatriz, trabalhar um pouco e ver. Uma maneira muito, muito simples também, que eu digo que você está curioso para ver se a cicatriz altera uma postura, uma função, né? Massageia um pouco aquela cicatriz e pede para o paciente repetir um movimento que ele tinha dor, uma dor lombar, numa flexão, numa extensão, por exemplo, uma flexão, ou numa torção de rotação de tronco, e ver se mudou já. Então, que são coisas, às vezes, tão simples que a gente negligencia em consulta, né? E aquilo realmente vai trazer um grande benefício. E obviamente, você não precisa, descoberta melhor técnica, pedir que esse paciente venha ao consultório depois, só para fazer a técnica. Você mesmo ensina, ele vai fazendo diariamente em casa, para tendo evolução, e aí você se preocupa com um trabalho de maior intensidade ou profundidade com o seu paciente em horário de consulta. Então, obviamente, deixa eu falar sobre isso, Ítalo, que eu coloquei uma palmilha naquela paciente, porque uma palmilha que a gente chama de proprioceptiva para melhorar depois, né, depois dos resultados, não com aqueles resultados que eu apresentei ali, para melhorar, para trazer uma estabilidade e uma técnica como se fosse por um período, né? Ela usou 90 dias a palmilha, melhorou todos os sintomas, a gente liberou a cicatriz, a estabilometria dela melhorou, o controle postural dela melhorou, retirei a palmilha. Então, a palmilha é uma grande aliada aí também, que
erroneamente se pensa que é só para uma perna curta, ou só para correção de pé plano, ou pé cavo, ou vara ou valgo. A gente tem um arsenal de técnicas que a gente consegue colocar em cima de uma palmilha para fazer o fechamento de um tratamento posturológico. Então, gente, eu me empolgo, falo demais, era só para ser meia horinha hoje aí, né? Então, quero agradecer demais a companhia de vocês, dizer que amanhã, nesse mesmo postura horário, né, nós temos o Ítalo falando sobre o sistema labiríntico, falando sobre o sistema vestibular, as relações com postura, né? Vai ser uma live nota 10, vai ser um show aí. E quero pedir para vocês, né, que se estão gostando do conteúdo, que já convide um colega, compartilha no grupo, a gente faz com muito carinho aqui e com muita dedicação aí para trazer o melhor sempre para vocês. Se inscrevam no canal da Posturologia Integrada, para ficar sempre a par, ativa o sininho lá. Importante, importantíssimo. Curte o canal da Posturologia Integrada, toca o sininho, como o Ítalo falou, para ficar recebendo nossos conteúdos aí. Vocês são muito bem-vindos aqui conosco, sempre e sempre serão. Gente, muito obrigado, gratidão aí. Amanhã estamos juntos novamente aí nesse mesmo horário. Espero vocês e um bom descanso a todos. Muito obrigado, Cristian. Muito obrigado a todos pela companhia, pelo carinho. Até amanhã com o Labirinto. Vamos lá, gente. Tchau, tchau. Até amanhã. Tchau.